Minha mãe já foi cuidadora e numa dessas fui visitar lá na casa onde trabalhava. A velha era bem ranzinza e não gostava de comer, então comecei a conversar com ela para animá-la e me olhando. Depois ela soltou: "Você é muito magra, deve ter alguma doença." Aquilo me quebrou. Na casa de repouso em que eu trabalhava, um dia veio um pai de santo fazer uma reza para uma paciente e não deu 10 minutos. Ele saiu rapidamente e me chamou dizendo que aquele local era tremendamente pesado. Mal ele sabia como era conviver diariamente ali. Eu tinha 2 galinhas que sempre fugiam por uma brecha no galinheiro. Quando descobri o buraco, chamei minha mãe para me ajudar a tampar. Uma delas ficou parada observando e disse: "Vai tampar." Eu só acreditei porque falou mais de uma vez e minha mãe também ouviu. Uma vez eu estava na sala da minha casa comendo aquelas rosquinhas de coco. Minha gata, que estava do lado de fora, correu para a sala. E, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado, que ela falou: "Me dá uma." E ficou me encarando. Eu congelei na hora. Até eu congelaria, né? Opa, estou aqui para contar meu relato, que não é uma coisa tão importante, mas eu gosto de falar para as pessoas quando se trata do sobrenatural. Bom, quando eu era menor, eu sempre via silhuetas de animais pequenos como coelhos, ratos e etc. E ainda quando eu era menor, faltou luz na minha casa e eu fiquei no quarto juntos com minha irmã e meus pais e eu não conseguia enxergar nada, pois era de noite e estava tudo escuro, mas eu juro que o canto do teto eu vi uma silhueta branca do tamanho de um humano. E eu sempre me convenci que era algum tipo de anjo, mas não sei explicar por que eu sinto isso. E eu conversei sobre isso com uma minha e ela disse que viu as mesmas coisas que eu. Contou a história dela e fiquei feliz por não ser o único na família a ver essas coisas e bom gosto. Eu já ouvi o gato da minha prima chamando o nome da minha irmã. Eu falei pro meu avô, ele disse que eu ia morrer porque animais não falam. Eu me tranquei no banheiro e me acabei de chorar. Eu ouvi os cachorros da minha irmã conversando debaixo da mesa. Quando fui olhar, eles ficaram se olhando um para o outro e saíram debaixo da mesa e foram embora. Nós ficamos sem reação e fomos se trancar na casa, já que era tarde da noite. Eu era a única pessoa de maior na casa. Era a babá das minhas sobrinhas e elas ouviram também junto comigo. Já ouvi um galo falando para a galinha fechar a porta depois de sair do galinheiro. Tô falando sério. Eu morava em uma vila de família e tinha um quintal com banheiro, que todos usavam. Ao lado do banheiro era uma casinha de cachorro. Uma noite fui banhar para dormir e eu ouvi o trinco abrindo. Quando eu saí do banheiro, eu vi o cachorro em pé, abrindo o trinco, e quando ele me viu, ele fez xiu para mim. E eu saí correndo e chorando, ninguém acreditou em mim. Há uns dias atrás eu estava no quintal botando roupa no varal e escutei meu gato falando uma voz grossa. Quando olhei para ele, ele estava todo arrepiado. Meu Deus. Quando meu tio faleceu, eu escutei o galo falando bem assim: "Seu tio acabou de falecer." 3 minutos, minha mãe entra no quarto e dá a notícia que ele tinha falecido. Meu Deus! Um dia cheguei em casa e minha mãe e meu pai estavam chocados, porque antes de entrar, meu gato ficou chamando Carol. Minha mãe falou que era nítido a fala dele. Minha avó conta, quando era menina, que quando uma vizinha dela faleceu, ela ficava falando o nome dessa menina todo momento, até que um dia da noite, essa menina apareceu e puxou o cabelo dela. Aí ela conta que a menina estava da mesma forma que tinha falecido, e a menina simplesmente falou para ela parar de chamar o nome dela, que ela queria descansar. Ela disse que depois daquele dia nunca mais falou o nome de nenhum falecido. Nossa, como é que fala, né, minha irmã? Meu pai tem um sítio, criávamos alguns cachorros lá. Na época, um deles teve uma doença e ficou com uma das patas deficiente. A irmã do meu pai vivia rindo dele, ficava zoando com a pata do cachorro. A neta dela nasceu com os pés tortos, totalmente para dentro. Quando ela era bebê, não conseguia engatinhar e ficava se arrastando pelo chão, se apoiando com as mãos, igual o nosso dog fazia. As pessoas dizem que foi castigo. Quando aparecia uma gatinha com um monte de filhotes na casa do meu tio, ele desvivia todos a pauladas, com um cabo de rodo. Pegava a gatinha mãe e jogava longe pelo rabo. Isso quando eu era bem novinha, fora outras maldades que ele fazia, e hoje ele melhorou e muito de vida. Os filhos bem de vida também, e estava vendendo saúde. Acho que não existe isso de aqui se faz, aqui se paga. Amigo do meu avô, incendiava o lajeiro de pedra e depois jogava milho em cima
os perus ia comer e ficava pulando na pedra quente. Depois que esse amigo ficou velho, apareceu uma doença nos pés dele. Ele ficava com os pés queimando, só dormia com os pés dentro da água. Meu tio vivia dando chicotada nos cavalos que ele andava. Uma vez, em uma dessas chicotadas, o chicote voltou no olho dele e ele ficou cego. Meu pai batia muito no cachorro, principalmente com pau nas costas. Hoje ele sofre com hérnia de disco e muita dor nas costas.